Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje nós podemos observar que a mídia está colocando uma situação contra o ditador da Venezuela, o senhor Nicolás Maduro, em uma situação um tanto quanto delicada. No dia 10, na sexta-feira, Maduro fez aquele teatro todo, tomou posse como se tivesse sido verdadeiramente eleito, e com isso, alguns países se manifestaram. O G7, o governo americano, por exemplo, aumentou a recompensa para Maduro, ou melhor, para quem denunciar Maduro. O Brasil está se fazendo de João sem braço, meu querido amigo, simplesmente fingindo que não está vendo, fingindo que está do lado do povo venezuelano, quando na verdade está tão somente prestando um apoio indireto a Maduro. Até Randolph, sim, o Finho, Randolfinho, líder do governo, teve que sair por aí defendendo Lula. E por tabela, Maduro também. Eu vou te mostrar isso aqui. E mais ao final, dependendo do tempo que a gente tiver, nós vamos observar o que o ex-presidente vampirão Michel Temer falou sobre Lula. Resumindo, chamou o gestor Luiz Inácio de coitado, mas não no sentido piedoso. Então, meu amigo, dá o teu like, espeta o botão aí do joinha, é muito importante. Compartilhe este vídeo. Se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva. Ative o sino das notificações. E você que está inscrito, dá uma checadinha aí no sininho, por gentileza. E se gosta do meu trabalho, você pode doar aqui no Pix, e que está no primeiro comentário fixado. O Pix é o e-mail doeparowill@gmail.com. Então, vem comigo aí. Olha só, meu amigo, tá a fim de aumentar o teu pé de meia aí pra nós aí? Dá só uma olhada aqui. Estados Unidos anunciam recompensa de 25 milhões de dólares pela prisão de Maduro, meu querido amigo. Veja só aqui, ó, tá a fim de fazer forrar aí o teu bolso? Pois é, a recompensa aumentou de 15 milhões para 25, totalizando pelo câmbio da sexta-feira algo próximo de mais de 152 milhões de reais. Isso daí foi uma decisão tomada pelo atual presidente Joe Biden, que nos próximos dias, para ser bem exato, no dia 20, passa o governo dos Estados Unidos dos democratas para os republicanos, melhor dizendo, dele mesmo para Donaldão Lourão Donald Trump. Ah, meu amigo, mas não é qualquer tipo de porcaria assim, né? Nossa, vou ligar lá para os Estados Unidos e vou dizer assim, alô, Mr. Biden, ou quem sabe, né, Donaldão, Donald Trump, eu tenho aqui o sei onde é que o Maduro está, ele está na Venezuela. Não é bem assim, né? Tem que se ter um pouquinho mais de cuidado e uma informação um pouquinho mais acertada. Brincadeiras à parte, veja só, a cerimônia de posse foi ofuscada por recriminações da comunidade internacional. É lógico, não é mesmo, meu querido? Afinal de contas, o Maduro se comprometeu da boca pra fora, né? Aquele papo brabo de sempre de mostrar atas, mostrar documentação. Antes da eleição, em junho, no dia 28 de junho do ano passado, Maduro havia se comprometido com total transparência. Inclusive, havia assinado aquele tal de Acordo de Barbados, no qual o Brasil, de peito estufado, fora o mediador. Serviu para alguma coisa? Serviu sim. Serviu para mostrar que o Maduro não cumpre com a palavra e também que o Brasil acaba sendo feito de bobo por muita gente na comunidade internacional. E, obviamente, também líderes da oposição venezuelana ficaram contra o Maduro. Então, o fato é que o Maduro se posicionou para ser empossado na sexta-feira, dia 10, e foi o que aconteceu. Outras pessoas do alto escalão do governo do Maduro também tiveram as suas recompensas atualizadas. Tinha um senhor chamado Vladimir Padrino, ou Padrinho, enfim, a recompensa para ele também subiu. Era de 5 milhões e agora está em 15 milhões. De doletas, é lógico. E então nós temos aqui que o G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, denunciaram a falta de legitimidade na posse do Maduro. Nota assinada pelos ministros das Relações Exteriores desses 7 países condena então a repressão contra membros de partidos contrários ao ditador Maduro, né, meu amigo? Mas, Will, o que diz a nota? Rejeitamos a contínua e repressiva pressão do ditador Maduro sobre o poder às custas do povo venezuelano, que votou pela mudança pacificamente em grande número
em 28 de julho de 2024, de acordo com observadores independentes e registros eleitorais disponíveis publicamente. As famosas atas que o partido da oposição foi reunindo com muito custo, muita garra, e deixaram públicas na internet, e vários grupos puderam, através da matemática e da aferição, de fazer conferência de cada um dos números de hash e outros números de segurança das atas, puderam verificar que, primeiro, o que fora postado na internet é verdadeiro, e segundo, que com base na matemática, Maduro não foi eleito, é claro. Mas aí, né, alguns dias depois do pleito de votação, apareceu o próprio Maduro, né, fazendo dancinha com o dedinho levantado, dizendo que, vejam só, pessoal, para minha surpresa, fui reeleito. Nós temos acompanhado a Venezuela há muitos anos aqui no canal, e já poderíamos, né, nós já estimamos que, se fosse uma votação legítima, ficaria provado que Maduro não seria reeleito, porém ele moveria mundos e fundos para se manter no poder, e foi o que aconteceu. Além disso, a nota afirma ainda que o Edmundo González Urrutia recebeu a maioria dos votos de acordo com as fontes que eu expliquei aqui agora para vocês. O Maduro foi empossado e não haviam chefes de Estado, tinham apenas alguns diplomatas de algumas republiquetas, como, por exemplo, o nosso Brasilzão de Deus. Sim, meu amigo, o Lulele, ou melhor, Luiz Inácio, o gestor da nação, enviou, então, a embaixadora Gilvânia Maria de Oliveira para a cerimônia, e foi o que aconteceu, né? Outros países de esquerda da região, como México e Colômbia, acabaram por enviar seus embaixadores. Já o Chile, que tem o Boric, não enviou ninguém. A nota, meu amigo, se compromete a ajudar a mover esforços em compromisso de trabalho conjunto com o povo venezuelano para assegurar a democracia na Venezuela. Só que assim, sabe como é que é, né? Não vai ter uma coalizão de países, infelizmente, que vá tirar o Maduro lá da presidência à base do cão. Isso não vai acontecer, infelizmente. Seria até um tanto quanto positivo para o povo venezuelano que o Maduro fosse removido do poder. Um detalhe aqui, o Edmundo González, que é o verdadeiro presidente eleito, teve que sair do país, mas ele diz que vai voltar. O González deu um rolezão aí pela América Latina, foi nos Estados Unidos falar com o Joe Biden. Talvez tenha sido até em razão da visita dele lá nos Estados Unidos que motivou o Joe Biden a aumentar a recompensa por informações que possam proporcionar a captura de Maduro. De todo modo, o que o González disse? Que ele vai voltar para a Venezuela e que fará de tudo para assumir o governo conforme manda a Constituição venezuelana. Diz assim o González: continuo trabalhando para garantir as condições para entrar na Venezuela e assumir o governo, como manda a Constituição. Muito em breve, independentemente do que fizerem, entraremos na Venezuela e colocaremos fim a essa tragédia toda. O que eu tenho para dizer é o seguinte: muito boa sorte aí ao González, eu espero realmente que ele tenha alguma forma de proporcionar isso ao povo e a ele próprio, porque se ele não estiver bem respaldado, em breve, infelizmente, nós vamos também ficar sabendo que o Maduro o capturou e sabe lá Deus o que pode acabar acontecendo. Diz aqui a reportagem que o González está bem seguro para chegar no país e ser recebido de modo mais seguro ainda. Ele deixou o país em setembro, foi receber asilo político na Espanha, né? O cara teve que fugir, sabe como é que é? Tem um ditador atrás dele. Aí, inclusive, ele foi até coagido a assinar um documento. E assim, meu amigo, tem-se uma fofoca nesse ponto. Não sabemos realmente se ele assinou um papel. Até então, não fora dito pelo González que ele assinou, de fato, um documento reconhecendo o Maduro. No entanto, o ditador lá da Venezuela afirma categoricamente que o González assinou e que fugiu e que tem que ir preso. O PGR lá da Venezuela fez um pedido de prisão contra o González e outras pessoas há muitos meses. E aí o questionamento é o seguinte: como é que o González vai voltar? Porque se ele não tiver as forças armadas junto com ele, não tem que possa fazer. O González, ele tem se manifestado como presidente eleito da Venezuela, até tudo bem, a gente sabe que foi isso que aconteceu, e ele ordenou então aos militares que deixem de obedecer o Maduro e que, portanto, a parte militar da nação garanta uma transição de poder. E ele também pediu que as forças de segurança da população civil, melhor dizendo, a polícia, diminuam a repressão contra a população que está se manifestando de forma pacífica, inclusive,
contra o governo do ditador. Ele falou assim, pessoal da polícia aí, vamos parar de prender e dar porrada e dar fim nas pessoas que querem apenas ser um pouco mais livres. Pois é, né, meu amigo? Tá complicada a vida lá na Venezuela e nós já imaginávamos aqui que não seria tão fácil tirar o Nicolás Maduro. E ele também mandou um recadinho aqui, ainda aqui em direto ao Brasil. Gonzalez agradeceu aos países que não reconheceram Maduro, portanto, o reconheceram como sendo o verdadeiro governante. Aí ele disse assim que nesse é um momento que não se pode ficar neutro. E o Brasil oficialmente está entre os países neutros. Será que está desse jeito? Será que o Brasil realmente é neutro, meu amigo? O Brasil agiu de formas a não declarar diretamente que o Maduro é o presidente. Beleza. No entanto, o Brasil não emitiu nenhuma nota, nenhuma forma oficial de manifestação de que o Gonzalez é o presidente. Ou seja, nossa nação, do ponto de vista diplomático, tem se posicionado do jeito que o Lula costuma se posicionar em situações às quais ele não quer ter o seu nome tão vinculado com polêmica. Ou seja, oficialmente, mas aquele oficialmente bem mais ou menos, o Brasil seria um dos países neutros, e aí o Gonzalez disse, a luta pela liberdade não tem espaço para a neutralidade, meu amigo. Até a Maria Corina Machado postou vídeo dizendo que, do ponto de vista dela, não é tão conveniente assim que o Gonzalez retorne à Venezuela porque ele é alvo de um mandado de prisão emitido por uma paranoia delirante do regime de um ditador. Meu amigo, eu espero que realmente o Gonzalez e a Maria Corina Machado, esse pessoal aí que é oposição na Venezuela, eles não estejam de briguinha, de perrenguinho, de discussão. Porque assim, você deve estar se lembrando agora que há poucos dias atrás, na quinta-feira, dia 9, a Maria Corina teria sido detida pelo governo do Maduro. Então gravou alguns vídeos, foi coagida a gravar alguns vídeos dizendo que estava tudo bem. E depois ela foi solta. Olha, eu conversando aqui com o meu querido amigo e irmão Mauro Fagundes, a gente ponderou no seguinte termo. Você aí, vamos responder juntos nós aqui a seguinte pergunta. Você que está me vendo agora, já viu algum ditador capturar alguém que é um desafeto ao seu governo e simplesmente do nada soltar essa pessoa? Eu nunca vi. Não estou dizendo que nunca tenha acontecido, mas que é algo realmente muito raro, isso é. Não me parece crível que um ditador sanguinário como Nicolás Maduro mobilizasse a sua força criminosa armada no sentido de tentar capturar alguém, ou seja, Maria Corina, pegaria essa senhora, botaria ela para gravar vídeo e depois a soltaria. Não me parece uma ação padrão de um ditador. O que importa, até segunda ordem pelo menos, é que a Maria Corina está bem. Eu pelo menos vejo dessa forma. A situação na Venezuela, meu amigo, é tão complicada que até mesmo o Randolph Rodrigues, o Finho, que recentemente trocou de partido, certo? Se filiou ao PT, falou algumas frases como, por exemplo, o governo da Venezuela é uma ditadura e como uma ditadura deve ser tratado. Olha só o que aconteceu. Meu Deus, será que o Randolfinho teve uma epifania? Não. Do meu ponto de vista, não foi epifania coisa nenhuma, tá se fazendo de besta, tá dando um jeito de encontrar um argumento como líder do governo no Senado, de justificar as ações do Luiz Inácio, o nosso gestor, dessa passividade toda. E de passividade o Finho entende, né? Não tô brincando, o senador, líder de governo, sei lá como é que a gente fala dele, tô brincando. Falou assim Randolph Rodrigues. O governo brasileiro não reconheceu a vitória, porque é ilegítima a vitória do senhor Nicolás Maduro. Nenhum representante de primeiro ou médio escalão esteve presente. Ah, tá dizendo então também que a senhora lá, a embaixadora, ela é porcaria? Pelo amor de Deus, falta de educação, hein, ô senhor Randolph? O ponto é que o governo brasileiro alegou assim, meu amigo, que mandou a embaixadora lá para presenciar a posse de Maduro como forma de manter a boa relação diplomática lá na Venezuela. Meu amigo, pra tu ver, né? Olha que situação. E aí, para finalizar aqui, meu querido amigo, veja só, vamos observar o seguinte. Você sabe que o Lula, aí, uns dias atrás, foi na Galeria dos Presidentes, né? Aquela confusão toda que acabou havendo depredações lá do dia 8. Enfim, uma nova ala da Galeria de Presidentes foi refeita. Então, o Lula esteve na inauguração.
Aí, não satisfeito, o Lula andou dizendo aí, repetindo de novo que a história do impeachment da Dilma foi golpe. Aí foram perguntar pro ex-presidente vampirão Michel Temer o que ele achava disso. O vampiresco disse assim: é uma bobagem o cachaça disse. Coitado, coitado. Só que o coitado dele, não, coitadinho, não, gente, não, tadinho dele. Não foi assim. É um coitado no sentido um tanto quanto mais duro da palavra. Ele quis dizer que o Lula falou uma bobagem, pois é um. Vou trocar uma letrinha aqui. É um sodido, meu amigo. É um ferrado. Lula é um ferrado. Pois é, né, meu querido amigo? É isso aí. Parabéns ao Michel Temer aí por dizer o óbvio. Então, meu amigo, é por isso que eu peço o teu like, o teu compartilhamento. É muito importante. Espeta aí o botão do joinha. Faz uma doação aqui no Pix. O Pix está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. O Pix é o e-mail doiparowill@gmail.com. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado por você estar aqui. Se inscreva se não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Valeu, falou. Tchau, tchau.